Graças a Deus, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. E a gente está sempre orando, desejando que a paz de Deus possa prevalecer e reinar sobre toda a sua família, sobre a sua vida. E eu desejo que o entendimento do nosso Deus possa abrir os nossos olhos. Hoje a gente tem visto tantas pessoas se humilhando, ou seja, se submetendo a tantas situações, a tantos problemas, pessoas que estão se humilhando perante a uma vida de sofrimento, a uma doença, ou seja, admitindo, aceitando aquilo ali e aprendendo até mesmo a conviver naquela situação. Elas já não se importam mais, para elas já se tornou tudo muito normal. Aceitar a miséria, a doença, o sofrimento, as humilhações. Mas Deus, Ele nos traz aqui, através dessa palavra, um conselho muito importante, aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5 em diante, onde ele diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, e cingi-vos todos de humildade. Diz assim: Deus resiste, Ele resiste aos soberbos, contudo aos humildes, Deus Ele concede a sua graça. Então preste muito bem atenção. Você vê que Deus aqui, Ele está falando diretamente com as pessoas soberbas. Quem são os soberbos? São aquelas pessoas arrogantes, jactanciosas, pessoas que se tornaram orgulhosas ao ponto de não aceitarem mais, de não crer mais na palavra de Deus. Elas dizem que já não conseguem mais buscar de Deus, já não conseguem mais acreditar no que é pregado através da Santa Escritura. Então essas pessoas se tornaram orgulhosas, elas deixaram entrar no seu coração aquele sentimento pretensioso de superioridade, aquele sentimento de que ela já não precisa mais. Abandonaram a sua fé, abandonaram a sua dependência de Deus e hoje elas vivem nesse mundo achando que está tudo bem, que está a mil maravilhas. Até dizem que tudo melhorou. Então essas pessoas, elas não têm tido nenhum fundamento. Então a Bíblia fala que Deus Ele resiste aos soberbos. Deus Ele resiste. O que Deus pode fazer por você se você optou esse caminho, se você escolheu viver esse caminho? O que Deus pode fazer para você? Como que Deus vai poder alcançar a sua vida? Agora, Ele diz que, contudo, aos humildes de coração, Deus, então, Ele concede a sua graça, o seu favor. Deus, Ele dá para essa pessoa a condição que somente Ele pode dar. Os soberbos, eles se consideram autossuficientes. Eles se acham que são merecedores pelo fruto do seu esforço, do seu trabalho. Tem gente que bate no bolso e diz: não, meu Deus, é o dinheiro que eu ganho com o meu suor. E até prosperam, até vão adiante. Agora, o que acontece quando ele diz assim, no versículo 6, humilhai-vos, portanto, sob baixo a poderosa mão de Deus, para que Deus, em tempo oportuno, no tempo de Deus, no tempo que Ele sabe que é certo, Ele possa então te exaltar, te levantar,
te colocar no lugar privilegiado, no lugar aonde só estão aqueles que têm uma vida com o Senhor Deus. E aí ele fala assim, olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós. Meu querido, preste bem atenção. Eu me lembro que no livro de Provérbios, capítulo 13, Deus ele fala de uma forma bem direta que ele abomina, Deus ele detesta as pessoas com os olhos altivos, as pessoas com aquele coração arrogante. Então ele está te dando um conselho, humilhai-vos baixo a poderosa mão de Deus, ou seja, é você admitir, é você reconhecer que sem Deus nada você pode fazer e voltar-se para uma vida com Deus. Quando eu falo de se humilhar, não é dizer que você vai ser maltratado, escravizado. Não, humilhar-se é você reconhecer, é você saber que precisa de Deus na sua vida, que precisa viver uma fé. Esse humilhar-se tem um sentido de que alguém que está disposto, se dispõe a andar, a viver constantemente na dependência, na obediência da palavra de Deus. Então, isso daqui, isso que está aqui, independe, não depende, por exemplo, não importa a tua classe social, não importa o teu nível cultural, não importa o seu poder aquisitivo, você pode ser uma pessoa importante, uma pessoa cheia de cultura, mas se tornar humilde de coração no sentido de você reconhecer que sem Deus nada você pode fazer. Você pode ser até uma pessoa muito capaz, um profissional capacitado, mas lembre-se que a nossa suficiência, ela vem de Deus. A nossa capacidade vem do próprio Senhor. Então, humilhar-se perante a Deus é você admitir, é você estar sempre ali reconhecendo que sem Ele você não é nada. Sem Deus, tudo que você conquista não serve para nada, perde o valor. E hoje a maior dificuldade das pessoas é justamente isso, é ela permanecer superando essa coisa, esse pensamento de que Deus não está fazendo nada, de que nada tem adiantado. Pode ter certeza de uma coisa, você não vai perder, você não vai se arrepender. Volte-se para Deus. Lá no livro de Provérbios, capítulo 16, se eu não me engano, no versículo 18, diz assim que a soberba, ela precede a ruína. A altivez de espírito leva a pessoa à queda. Então é melhor ser humilde de espírito com os mansos do que você repartir os despojos com os soberbos. Porque a soberba, ela vai te levar a uma vida fechada e ali você vai se tornar uma pessoa ansiosa, uma pessoa cheia de aflição, de agonia, atormentada por esse mundo. Meu querido, reconheça isso. Deus ele está te convidando, te advertindo. Humilhai-vos baixo a poderosa mão do Senhor. Enquanto é tempo, buscai a Deus enquanto Ele pode ser achado. Fique em paz, um forte abraço, até uma próxima oportunidade.